Tá pra vocês aí, vamos lá. Num universo de 30 milhões de torcedores, muitos vão ao estádio, consomem, gastam com o time e transformam o Corinthians na maior marca entre os clubes brasileiros. Quando ele caiu para a segunda divisão, para a Série B, ele teve toda a reestruturação em termos administrativos, mas ele teve um senso muito bom de trazer a torcida para dentro do clube. Esse foi o resultado da análise feita pela BDO, uma das maiores redes de contabilidade do mundo. O estudo analisou o crescimento no mercado das marcas de 23 clubes brasileiros entre 2009 e 2012, sem contabilizar o dinheiro de transações de atletas. No topo da lista, o Corinthians, que segundo a entidade vale mais de R$1 bilhão. Em segundo, o Flamengo, com o valor de 792 milhões. Fecham os 8 primeiros o São Paulo, o Palmeiras, o Internacional, o Santos, o Vasco da Gama e o Grêmio. No estudo, foram levados em conta diferentes receitas, como hábitos de consumo, dados sociais e econômicos dos mercados em que os clubes atuam. Os 3 pilares são mercado, receita e torcida. Qual a diferença entre eles? Torcida é a gama de consumidores que uma marca tem, que um clube tem. Outra questão é receita. Então, tudo que envolve essa questão de faturamento dos clubes. Então, quanto que uma marca paga para atrelar a sua marca ao clube, quanto que a televisão paga para um clube para expor um jogo e assim por diante. Então, várias variáveis em termos de receita. E a outra é mercado, ou seja, onde ele está inserido. Então, qual que é a gama de consumidores dentro da onde ele atua. São mais de 18 variáveis. Entre elas, claro, a bola. O resultado de campo influencia sim nas contas do fim do mês. Não é por nada que o crescimento que colocou o Corinthians em primeiro iniciou em 2009, depois do acesso à Série A e o título da Copa do Brasil. Nesse caso específico, também colaborou um fator fenomenal. O Ronaldo já era um astro internacional e o Corinthians conseguiu fazer com que ele virasse mais um do bando de loucos. Então isso fomentou em muito a capacidade do Corinthians de faturamento em cima dele. O crescimento total das marcas do futebol brasileiro foi de quase 70% nesses 5 anos, resultado de alguns bons modelos de gestão, como o Internacional e o Santos. O Internacional tem um case de sucesso muito forte, que é o programa de sócio-torcedor dele. Então ele consegue faturar quase 50 milhões só com aquele sócio-torcedor. O Santos tem uma torcida ainda menor do que o Internacional. E a gente vê que o Santos, por exemplo, tem um valor de marca maior que o do Grêmio, que tem uma torcida muito maior que a do Santos. Então isso demonstra o fator Neymar. Então o Santos teve um crescimento muito forte e a gente consegue perceber em números que ele é uma das marcas mais valiosas, mesmo não tendo aquele número de consumidores que os seus rivais têm. Porém, Corinthians e Flamengo lideram a lista. Isso acontece justamente por terem as maiores torcidas do país, o que aumenta o aproveitamento em potencial no mercado. Consultor especializado em marketing esportivo, Almir Somoge acredita que essa variável pode distorcer o resultado da pesquisa. Se a gente utilizasse, por exemplo, a metodologia da Forbes, que é quem faz a avaliação das marcas dos clubes europeus, para o mercado brasileiro, nós perceberíamos claramente isso. Quer dizer, se a metodologia aplicada pela Forbes fosse aplicada a todos os clubes brasileiros, eu já fiz esse exercício e fica muito claro, ainda que o Corinthians fature mais e, portanto, valha um pouco mais, a diferença para Flamengo, para São Paulo, para Palmeiras, para Grêmio, para Inter, para Santos, seguramente não seria tão elevada. Porque lá na Forbes não se considera o tamanho de torcida. Se considera efetivamente quanto que essa marca gera em termos de novas receitas para o clube a cada ano. Então, talvez nesse aspecto, o Corinthians continuaria líder, mas muito menos distante dos demais, como apresenta esse estudo. Para você ter uma ideia como isso acaba impactando nos números, o Corinthians, por esse estudo, vale mais do que o Milan, que é um clube global, uma das marcas mais reconhecidas da Itália e do futebol mundial. Quer dizer, então há que se ponderar se esse número realmente é o mundo real
o mundo ideal. Amir pondera que alguns clubes com uma torcida menor conseguem ter um grande faturamento e um crescimento no mercado não tão abaixo do Corinthians. Caso do São Paulo, que por muito tempo liderou a lista como a marca mais forte do nosso futebol. Pedro Daniel também considera o tricolor paulista um exemplo de uma gestão de sucesso. O São Paulo tem um ídolo, isso faz com que o orgulho de participar do clube seja maior com o ídolo, como teve o Corinthians com o Ronaldo e o Santos com o Neymar. Ele pode não ter a maior torcida, hoje o São Paulo é a terceira maior torcida do país, mas a parcela de torcida dele tem um potencial de consumo muito interessante, isso entra no nosso cálculo. Outro ponto que os dois pesquisadores concordam é o Palmeiras. Entre os de maior receita, é o clube que se manteve mais estagnado em relação à sua marca. O Palmeiras, nos últimos 5 anos, não teve tanto apelo, não teve uma área de marketing que trabalhasse diretamente essa exploração. Ele não teve as maiores médias de público, ele teve um problema por causa do estádio, que na verdade está reformando, isso também tem impacto em valor de marca. A cota de TV dele não acompanhou dos outros clubes, por quê? Porque não teve tanto apelo de audiência. O Palmeiras ficou para trás, chegou a ser o 4º clube em faturamento de São Paulo, sendo que ele tradicionalmente ficaria disputando com o São Paulo, né? Lembrando que o São Paulo durante muitos anos foi o primeiro. Quer dizer, o Corinthians veio de 2007 para cá numa melhora. Quer dizer, então, tradicionalmente o São Paulo é o primeiro, o Corinthians o segundo, Palmeiras o terceiro e Santos o 4º. Ele chegou a perder esse posto de terceiro lugar para o Santos. Ou seja, para alcançar o topo da lista, vai demorar. Porém, nesse atraso, o Palmeiras não está sozinho. Entre produtos oficiais, bilheterias, cotas de TV e patrocínios, o Corinthians arrecadou em 2012 mais de 350 milhões de reais. É a maior receita entre os clubes brasileiros. Parece muito, mas para um clube que deseja se tornar uma marca mundial, ainda é pouco. Em 2011, a Mira analisou o faturamento em marketing esportivo dos clubes europeus. Os espanhóis Real Madrid e Barcelona arrecadaram mais de 200 milhões de dólares cada. Se juntarmos os principais países do velho continente, soma-se mais de 3 bilhões de dólares. Para ser como eles, não é tão simples. Para que nós mudemos de patamar, os clubes vão ter que implementar uma nova gestão de marca. Pegar o modelo europeu, adaptar a realidade brasileira e entender que viver só do mercado doméstico é muito pouco. Viver de 2 ou 3 patrocinadores limita o seu desenvolvimento. Basta um clube perder um patrocinador, ele fica desesperado. As ações de marketing criadas nos últimos anos são um pequeno passo na direção da Europa. Como os terceiros uniformes criados para aumentar as vendas de camisetas. Recentemente, o São Paulo tingiu um uniforme de sangue para simbolizar a raça do time. Que a primeira impressão a galera fica meio assim, porque o São Paulo nunca foi de criar muita camiseta assim comemorativa, mas acho que é legal sim criar essas camisetas. Foi meio forçado, prefiro a antiga mesmo, tradicional. O Santos fez de Neymar o garoto propaganda para a camisa azul. No Palmeiras, o verde marca-texto fez sucesso nas arquibancadas. Os corintianos já vestiram roxo, cinza e até fotos foram levadas para o gramado. Não sei se funcionaria em outro clube, porque foi uma situação atípica para a história do clube, um rebaixamento, que conseguiu fazer com que a torcida, ao invés de criticasse, voltasse ao clube e falasse assim, não, eu faço parte daqui. Então, aquela camisa com a foto do clube, a sua foto dentro da camisa do clube, é uma demonstração clara de que eu faço parte do clube. São os clubes brasileiros se dando conta de que a bola e o dinheiro não entram por acaso. Ai, Danilo, pelo amor de Deus, o Marco do Corinthians tem que fazer um negócio disso aí pra vender. Isso aí tá dando sorte pra caramba. É uma touca pra vender do Danilo. E aí, ô, meu querido Ulisses, faça uma pergunta aí pro Marcelo, aí, por favor. Não, eu queria falar pro Marcelo. Bom, o clube europeu, 60% é marketing, 25% é torcida e, por último, venda de jogador. O Brasil era o contrário. E se inverteu isso hoje. Agora, pela matéria que a gente observou, parece que o Palmeiras estagnou, ou seja, congelou. Não houve um crescimento de marketing. Como é que é lidar com isso? Porque as administrações anteriores do Palmeiras foram uma vergonha. Entendeu? Essa ainda vamos esperar, porque é muito cedo. Não, Paulo Nobre vai ser o maior presidente do Palmeiras. É o que eu espero dele. É o mínimo que eu espero dele pela pessoa que ele é.
Agora, como é que é isso? Como é que muda isso? Congelou realmente? Não houve um crescimento? Essa mudança primeiro parte pela gestão, né? O Paulo Nobre, como o Neto citou, o Paulo Gregorassi, né? E o Brunoro estão dando total apoio no marketing. O marketing virou um dos pontos importantes do planejamento estratégico do Palmeiras. Não é só trabalhar o futebol, só trabalhar o social, só trabalhar a base. O Palmeiras está trabalhando o marketing como um alicerce forte disso. A marca deu uma estagnada porque o Palmeiras passou por um período, como você falou, carência de títulos, carência de jogadores, de ídolos, né? E o Palmeiras está trabalhando agora tentando fazer o seguinte, transformar o torcedor em fã e em consumidor. A grande aposta do Palmeiras é mostrar que essa marca tem um valor tão grande que vale a pena uma marca querer crescer junto nesse momento. Ou seja, essa marca participar do resgate do Palmeiras, do resgate do seu valor de marca, porque esse crescimento é muito grande. Vem agregado. Vem agregando. Sócio-torcedor, primeiras ações que a gente fez, melhorando o tipo de benefícios, descontos na compra de ingresso, falando com esse cara, dando para ele condições de ter uma central de atendimento que atenda com rapidez, dando planos que cabem no bolso do cara, os caras responderam. O Palmeiras passou aí de 8 para 24 mil, essas receitas aumentaram muito. Você conversando com os patrocinadores para eles trabalharem junto e quererem trabalhar com a gente, não só com questão da visibilidade, é trabalhar também com os outros alicerces do marketing. Então, essa somatória vai fazer com que a marca do Palmeiras cresça, vai aumentar a torcida, vamos começar a ter torcidas novos, dinheiro, né? Temos que rejuvenescer e trazer dinheiro para que isso aconteça. Ô Rato, a gente antes, né, quando eu jogava, e até na década de Ademir da Guia, de todos os craques, de todos os ídolos que estão aí, a gente não viu o marketing de uma maneira geral em cima da mulher, né? E hoje, se nós observarmos todos os jogos do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, que tem de mulher usando camisa de time de futebol é uma coisa impressionante. Como vocês entenderam isso com a mulher hoje, como ela está sendo importante nesse sentido? Até porque é ela que compra pro marido e pro filho, né? Na verdade, eu ainda acho que quem compra mesmo é a criança. Aí, ó. Eu acho que é a criança mulher, que... gostosa, a criança... a criança, quando pede, é difícil os pais negarem. E as crianças, se você for ver no estádio, tem até mais do que mulher. Eu acho. Porque o pai faz aquele negócio de ser o seguidor dele, eu fui ver o meu time, então você continua com ele. Então, eu acho que criança e mulher é um negócio que os clubes, agora que estão se profissionalizando mais, de uns anos pra cá, estão começando a trabalhar com criança e com mulher. E aí, Ticone, pergunta pro Ivan, por favor. Ô, Ivan, eu queria saber de você como é que funciona o limite do marketing com o futebol. Por exemplo, o Corinthians, desde que chegou o Ronaldo, tenta trazer um ídolo para vender camisa. Tentou com o Adriano, não deu muito certo. Agora tem o Pato. Vendeu 45 mil camisas, Adriano, sabia? Tô falando na bola, né? Não conseguiu jogar. Bola não jogou não, mas que ele bebia. Teve um gol que deu um título pro Corinthians brasileiro. Não jogou contra o Figueirense. Contra o Atlético já era. Mineiro. Teve a chegada Mas bebeu, hein? Depois do jogo também. Vai, Ticone, vai lá, Ticone. Teve a chegada do Zizal, e a minha pergunta é sobre Zizal e sobre Pato. Se o Zizal não jogar, não vai ter a exposição que o marketing pretendia. Se o Pato não jogar, não vai vender tanta camisa como todos pretendiam. Como é que funciona essa relação? O limite entre o marketing e o futebol. Verdade. Dentro do clube. Você não chega pro Tite numa conversa, o Tite e o Pato, não dá para jogar hoje. O limite tá? é sempre pró-futebol, no caso do Corinthians. Né? Nunca qualquer ideia de marketing vai superar a decisão da comissão técnica e do Tite e de todos os diretores da área. Então nós trabalhamos sempre próximos, trazendo sugestões, como foi no caso do Zizal, que é abrir o mercado chinês, né, uma possibilidade de começar a abrir o mercado chinês para a marca Corinthians. Foi muito bem recebido, você sabe o quanto isso gerou, né, de mídia espontânea lá fora, principalmente, e continua gerando. Então o Zizal... Porque ele virou ídolo, sem jogar. A torcida adora ele, né, ele é um dos jogadores mais admirados e mais queridos da torcida. Então, do ponto de vista de marketing, ele atingiu quase todos os objetivos que nós queríamos. Do ponto de vista de futebol, é a comissão técnica que fala. Nós não temos nenhum tipo de ingerência e nem temos nenhuma pretensão de ter. O ideal é quando as duas coisas se encontram, né? Quando o jogador consegue ter uma performance técnica que o coloca num nível de competição altíssimo e a torcida e todo o mercado, os jornalistas, formadores de opinião reconhecem isso também. O Pato é uma outra situação, um jogador já consagrado, que passou por vários problemas de lesão, há muito tempo afastado do Brasil e que está retomando a sua trajetória futebolística aqui no Corinthians. Com todos os recursos que nós temos e com toda a qualidade da comissão técnica, eu tenho certeza que dificilmente em outro lugar do mundo ele teria as condições de trabalho que ele tem lá. Então aí vai depender só do Tite mesmo para ele começar a ter espaço no time e começar a jogar. Ô Tite,
Coloca o Pato pra jogar, filho. É o seguinte, mostra aqui, ó, Tite, a camisa do Corinthians, campeão, né? 27 vezes campeão paulista, o Palmeiras 22 e o Santos 20, se eu não estiver errado.